Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concede para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. E é preciso que agradeçamos incessantemente a Deus pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Apesar das dificuldades que já enfrentamos aqui nesta vida, dificuldades que porventura estejamos enfrentando, dificuldades que com certeza ainda iremos enfrentar ao longo da nossa trajetória, é preciso que agradeçamos a Deus por tudo isto, porque mesmo nas dificuldades, nós temos oportunidades de aprendizado. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos, realizando mais estas experiências, realizando novas experiências, usando este instrumento que denominamos como corpo físico, ferramenta maravilhosa que o Senhor nos emprestou para que possamos trabalhar a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos exatamente estas informações na questão 625 de O Livro dos Espíritos que estamos estudando. Gratidão a Ele por ter vindo à Terra e nos deixado todos estes ensinamentos, este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez e abraçamos fraternalmente a todos e a todas, abraçando a nossa irmã Tânia Luz, que aqui já se faz presente. Então hoje, neste novo encontro aqui neste ambiente virtual, realizaremos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do sono e os sonhos, mais especificamente capítulo número 8, acerca da emancipação da alma, a segunda parte que trata acerca da vida no mundo espiritual, e a questão que estudaremos hoje é a questão número 411. E o questionamento que nós encontramos nesta 411, ou neste número 411, foi formulado por Kardec da seguinte maneira e direcionado aos espíritos superiores: estando desprendido da matéria, ou seja, em estado de sono, o espírito desprendido parcialmente da matéria, já que ele ainda não se encontra desprendido completamente, porque o desprendimento completo só acontece com o desencarne. Então assim Kardec quis saber, estando desprendido da matéria
e atuando como espírito, sabe ele, o espírito encarnado, qual será a época de sua morte? Então Kardec quis saber dos espíritos amigos, já que nas questões anteriores eles nos prestaram uma série de esclarecimentos acerca desta amplitude da nossa visão quando nós nos encontramos no mundo espiritual, desprendidos parcialmente do corpo físico. O nosso conhecimento se amplia, a nossa visão se amplia um tanto mais. Então Kardec quis saber se neste ampliar da visão, este ampliar dos conhecimentos, dos esclarecimentos, nós que aqui nos encontramos encarnados, estando desprendidos da matéria durante o sono ou o descanso do corpo físico, nós poderemos ter ali com precisão a data do nosso desencarne. E aí os espíritos amigos responderam a Kardec, a todos nós, da seguinte maneira: acontece pressenti-la. Também sucede de ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer ou virão a desencarnar. Muitas pessoas que já passaram por aqui, que temos registros na história, às vezes até mesmo um parente seu, um amigo, um conhecido, que já desencarnou, informou com precisão, ou eles informaram com precisão, quando desencarnariam. Muitos até prepararam o próprio velório. Então, assim, Kardec quis saber se isto é possível, se todos nós temos esta possibilidade de, estando desprendidos parcialmente da matéria, nós termos esta informação acerca da época da nossa morte. E aí eles responderam dessa forma, conforme acabamos de ler aqui na questão 411, que muitos de nós temos esta forte intuição e muitos preveem com exatidão a data do seu desencarne. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação e estas reflexões, esclarecimentos com base na questão número 411, para na sequência, continuando as nossas reflexões, o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 9. Já estamos no volume número 9, já estudamos 2 questionamentos usando este volume número 9. Hoje é o 3º capítulo, que tem como título Pressentimento da Morte. Então Miramês, neste volume número 9, que é o 9º volume da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, neste capítulo número 3, Miramês comentou a questão número 411 e deu esse título: Pressentimento da Morte. Então Miramês começou escrevendo, através da mediunidade de João Nunes Maia, da seguinte maneira: que o espírito, quando está parcialmente desligado da matéria, vejamos que aqui, lá no questionamento de Kardec, ele não nos informou acerca deste parcialmente. Ele questionou que estando desprendido da matéria. Mas aí entendemos que este desprendido, já que é através do sono ou descanso do corpo físico, não é um desprendido totalmente, porque senão teria ocorrido o desencarne ou ocorreria o desencarne. E aqui Miramês, não querendo corrigir Kardec,
mas deixando mais claro para todos nós que este é um desprendimento parcial. Então, estando o espírito parcialmente desligado da matéria, mesmo que seja em relaxamento profundo, por vezes tem a intuição do dia de sua desencarnação, quando está preparado para tal revelação. Então, se a criatura está preparada para tal revelação, ela poderá receber esta revelação sem entrar em transtorno. Então, assim, estando preparado ou preparada a criatura, ela poderá perfeitamente receber esta informação e até mesmo passar adiante esta informação. Muitos sabem até o dia certo e mesmo a hora do seu desenlace espiritual. Isso acontece em todas as religiões e mesmo filosofia espiritualistas. Ou seja, isto não é coisa do espiritismo, não só espíritas irão ter ou terão estas informações, mas toda e qualquer pessoa, independentemente do seu credo religioso, e até mesmo se professa alguma religião, ele poderá ter, uma vez tendo o preparo, ele poderá ter a informação acerca da data e até mesmo a hora do seu desencarne. Quem sente esta vontade alimenta, sem dúvida. Jesus foi um marco dessa prática quando anunciou tudo o que deveria acontecer com ele. Então, Jesus, conforme os registros evangélicos, ele anunciou tudo o que iria acontecer com ele e até mesmo a forma pela qual ele seria levado ao desencarne. Então, assim, Miramês informa e acrescenta, além do pressentimento da morte, existem também revelações outras, como desastres, morte de parentes e de amigos. Sim, tem pessoas que têm o preparo para isto e recebem estas informações. Essa será a mediunidade do futuro. Então aqui Miramês trata isso como uma mediunidade e que esta será a mediunidade do futuro, quando as revelações nos virão pelos processos da intuição. A mediunidade intuitiva. Então, quando alcançarmos um preparo maior, desenvolvermos mais esta mediunidade intuitiva, nós teremos naturalmente estas revelações sem nos alarmarmos, sem entrarmos em desespero. Mas para isto é preciso que tenhamos o preparo necessário e suficiente, porque senão estas informações não irão nos auxiliar em nada, mas sim nos prejudicar. Então é por isto que aqui Miramês fala que essa será a mediunidade do futuro, quando as revelações nos virão pelos processos da intuição, desenvolvermos este outro sentido, este sexto sentido. Não há segredos para a alma livre. Não há segredos para a alma livre, ou para a que ficou livre, mesmo estando se movendo na carne, ou seja, a que ficou livre parcialmente, porque ainda está presa a um corpo físico. Sendo assim, acrescenta Miramês que o Espiritismo nos mostra todas as modalidades, como o Mestre fez com os discípulos, para desenvolver e despertar as faculdades espirituais que dormem no centro da vida. Então, o Espiritismo nos mostra todas as modalidades de mediunidade, todas as modalidades que carregamos conosco, que estão gravadas no centro da alma, na condição de faculdades espirituais.
Se pudéssemos compilar em livros todos os casos acontecidos em todo o mundo, teríamos vários volumes, porque todos os dias acontecem em todos os países essas revelações, como também de pessoas que, em estado de catalepsia, visitaram o outro mundo, ou seja, o mundo dos espíritos. Então aqui Miramês nos informa que se pudéssemos catalogar todos estes casos de revelações em livros, catalogarmos em livros, que seriam necessários vários e vários volumes, porque todos os dias acontecem em todos os países esses tipos de revelações. O que falta à humanidade é maturidade de consciência para se sustentar, passando a viver os ensinamentos de Jesus. Então aqui Miramês também nos lembra que o que nos falta é maturidade nesta vivência dos ensinamentos de Jesus, que confirma o intercâmbio entre os dois mundos, a reencarnação e, enfim, todos os anúncios da doutrina espírita que trilha junto à verdade. Então aqui Miramês nos informa que Jesus já havia nos trazido estas informações, este chamado intercâmbio entre os dois mundos, porque Jesus usou esse intercâmbio fartamente, conforme os registros feitos pelos seus primeiros seguidores, em especial aquele registro que todos nós conhecemos, onde Jesus, com alguns dos discípulos sobre o Monte Tabor, teria se comunicado mediunicamente com Moisés. Então, assim, Miramês nos informa acerca da prática mediúnica com Jesus, e Jesus praticando a mediunidade. Ele nos fala, Jesus também nos informou e nos esclareceu acerca da reencarnação, bem como anunciou a vinda da doutrina espírita, na condição de o Espírito da Verdade, que no futuro ele nos enviaria um Consolador, que ficaria conosco pela eternidade. E conforme os Espíritos amigos nos informam, este Consolador que Jesus nos prometeu, conforme registros evangélicos, seria a doutrina espírita, ou que é a doutrina espírita. E aí ele acrescenta, Miramês acrescenta, não é revelado a todos os seres o dia da sua morte, porque criaria confusão no meio das criaturas humanas sem o devido preparo. Ou seja, está correto isto, porque nem todos nós, ou melhor, a maioria de nós que aqui nos encontramos, nos movendo no corpo físico, através do corpo físico, esta extensão mais materializada do espírito, não temos o preparo necessário e suficiente, ou seja, o devido preparo para recebermos esse tipo de informação. Porque se todos nós recebêssemos hoje a informação do dia e da hora do nosso desencarne, o mundo viraria uma verdadeira confusão, uma verdadeira balbúrdia, conforme aqui nos informa Miramês. Não é revelado a todos os seres o dia da sua morte, porque criaria uma confusão enorme na sociedade, porque a maioria de nós não temos ainda o devido preparo. Falta-nos a educação espiritual para tal anúncio em massa. Então nos falta maturidade, educação, em especial educação espiritual,
para recebermos esse tipo de anúncio de forma massificada. Somente com o tempo os espíritos superiores deverão usar o espaço para os avisos dessa ordem. Somente com o tempo. Então, com o passar do tempo, com o nosso esclarecimento, que está acontecendo de forma lenta e gradual, jamais para, mas está acontecendo. Então, um dia nós estaremos preparados para recebermos esse tipo de informação que muitos já estão recebendo também. Ou seja, muitos já estão preparados e estão recebendo esse tipo de informação. E aí ele acrescenta: temos de considerar nesta fase, porque passa a humanidade, ou seja, temos que considerar nesta fase pela qual nós estamos passando, o momento de grandes provações, quando as almas se encontram aturdidas e seus corações creem e descreem, fazem e desfazem, afirmam e negam, abençoam e amaldiçoam. Jesus é a firmeza da humanidade. Então, Jesus é o nosso sustentáculo. Então, Jesus é a firmeza da humanidade. Esse é o século da confusão, após o qual nascerá a estabilidade nos corações aflitos. Então, aqui Miramês, nos escrevendo ainda no final do século passado, porque esta mensagem foi recebida mediunicamente por João Nunes Maia na década de 80, no início da década de 80 do século e milênio passados. Então aqui ele nos fala que esse é o século da confusão, após o qual nascerá a estabilidade nos corações aflitos. Aqui ele não fala se é o século que estava terminando ou se era o século que estava prestes a iniciar. Mas aí ele acrescenta que a doutrina espírita veio cuidar das criaturas perdidas em ondas revoltas, e ela é capaz de conduzi-las, ou seja, nos conduzir a todos à praia, na extensão da sua harmonia, para que todos tenham paz no coração e a consciência receba a tranquilidade que não perturba. Então aqui Miramês nos informa que a doutrina espírita veio cuidar de todos nós que ainda nos encontramos aturdidos, ainda nos encontramos perdidos aqui na vida, estamos sem rumo. Então a doutrina espírita veio não para substituir as outras religiões, mas para auxiliar a todas as religiões e a todas as criaturas. Depois da calmaria, as revelações no sentido da morte, nesse ou naquele dia, não vão trazer distúrbio algum à alma, e sim alegria, por voltar à verdadeira pátria, onde poderá encontrar, já esperando, os velhos amigos e familiares que os precederam pelos portais do túmulo. Então aqui Miramês nos informa e esclarece, mais uma vez, que no futuro não podemos e não sabemos precisar qual será e quando será isto, mas quando isto nós temos certeza, quando nós estivermos preparados o necessário e suficiente para recebermos esse tipo de informação, nós iremos receber. Então aqui ele nos fala que quando nós estivermos preparados para recebermos esse tipo de informação, ou de informações, ou seja, as informações acerca do dia, da hora, até mesmo o meio pelo qual nós desencarnaremos, nós iremos receber estas informações
ou mais precisamente a informação acerca do nosso desencarne, não com tristeza, mas sim com alegria, porque através do desencarne nós estaremos voltando para casa, a nossa verdadeira morada, e tendo a certeza que aqueles entes queridos, aqueles entes amigos ou aqueles familiares que aqui permanecerão por algum tempo, também, em pouco tempo, também estarão voltando para casa e que nós nos reencontraremos no mundo espiritual. Então, quando tivermos o preparo necessário e suficiente para recebermos esse tipo de informação, não iremos nos desesperar. Iremos continuar vivendo a vida aqui no corpo físico, trabalhando, cumprindo para com as nossas obrigações e ainda mais com maior alegria, porque estará próximo a data de retornarmos para casa. Então assim Miramês nos fala, assim Miramês nos esclarece acerca desta necessidade, desta busca incessante pelo conhecimento da verdade, para nos tornarmos criaturas livres, porque uma vez conhecendo a verdade, nós nos tornaremos livres, não ficaremos presos a coisa alguma e estaremos preparados para recebermos estas revelações no sentido de estarmos esclarecidos sobre o dia, a hora da nossa desencarnação, sem que isso traga nenhum distúrbio para nós, mas sim alegria por voltarmos à verdadeira pátria, reencontrarmos velhos amigos e familiares que nos precederam o retorno à pátria espiritual pelos portais do túmulo. E aí Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, estes esclarecimentos sobre este assunto, ele diz que o espírito, estando desprendido da matéria parcialmente, tem a sua visão expandida e seu conhecimento ampliado, de sorte que a vida lhe aparece da existência de Deus. Isso quando ele passa a conhecer um pouco da verdade. Como havíamos dito anteriormente, é preciso um esforço constante nesta busca pelo conhecimento da verdade. Porque aqui Miramês nos fala acerca de passarmos a conhecer um pouco da verdade, ou seja, conhecermos um pouco mais sobre Deus. Sendo assim, devemos idear pensamentos valiosos, ou seja, construir ideias, pensamentos valiosos, meditar na nobreza da vida e passar a viver copiando a vida de Jesus, porque Deus nos assiste pelos muitos canais, mas na terra ele se firma na personalidade do Cristo, que flui a vida para todos nós com mais intensidade de amor. Então aqui Miramês, neste finalzinho de estudos, de esclarecimentos, ele ainda nos informa e nos orienta que precisamos construir ideias valiosas, precisamos meditar sobre a beleza e a nobreza da vida. Precisamos passar a copiar Jesus nas nossas atitudes, porque Deus nos assiste pelos muitos canais, mas na terra ele se firma na personalidade do Cristo nosso Senhor. E aí Miramês encerra que o amor é a explosão de vida no centro das vidas,
onde domina Deus e esplende o Cristo. O amor é a explosão de vida no centro das vidas, onde domina Deus e esplende o Cristo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por nos auxiliar assim, através dos seus comentários, através dos seus compartilhamentos. Você está nos auxiliando sim em compartilharmos a luz do Evangelho. E lembramos que no nosso próximo encontro estudaremos o último questionamento acerca do sono e os sonhos, o questionamento número 412. Até breve, meus irmãos e irmãs, e que o Cristo nosso Senhor continue a nos envolver, a nos amparar em nossa jornada. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.